Olá, meus queridos alunos do segundo ano, vamos para a nossa aula da semana, continuando a parte de termodinâmicas. Agora vamos falar sobre as leis, né? Semana passada a gente fez uma breve introdução como os cálculos de trabalho em diversas situações, né? Diversos processos de transformações gasosas que a gente já vinha estudando, e chegou a hora da gente conhecer as leis da termodinâmica. São leis essenciais da natureza, né? São leis simples e, como vocês vão ver aqui, são leis de fácil aplicação, né? Elas têm a sua complexidade, elas exigem que a gente tenha aquele conhecimento anterior, mas se a gente tem uma base boa, a compreensão delas se torna bem simples, tá? Então a aula de hoje vai começar falando sobre a lei zero, uma lei que, como eu disse já historinha em aulas passadas, né? Uma lei que ela é entendida como sua essência mais fundamental posteriormente, né? E como nós já tínhamos a primeira e a segunda lei da termodinâmica, né? Os físicos da época, né, que trabalhavam com a descrição da termodinâmica, acharam por melhor, né, descrever como sendo a lei zero, a lei mais fundamental da termodinâmica, que é uma lei que a gente já conhece. Por que é uma lei que a gente já conhece? Vamos começar a aula então. Porque a lei zero da termodinâmica, ela fala de um conceito que a gente já estudou lá no início do semestre. Que quando a gente começou a falar sobre calor e as condições de variação, de recebimento de calor, de transformação de calor, a gente sempre falava das condições que, quando nós temos dois corpos juntos, né, de colocar esses corpos e esses corpos são colocados em contato, né, que esses corpos, após algum tempo, eles atingem o equilíbrio térmico. Então isso é um processo fundamental da natureza, né? Dois corpos com temperaturas distintas, quando colocados em contato, após um certo período de tempo, né, e não só colocados em contato, mas se eles estão no mesmo ambiente, né, a tendência é que esses corpos atinjam, após um certo tempo, as condições de equilíbrio térmico, pelos fatores que nós já comentamos, né? Pelas condições de transmissão de energia feitas através de calor, certo? E através dos processos que a gente já estudou também, né? Os processos de transmissão de calor que também já foram estudados nas aulas passadas, né? Para quem não lembra muito bem, os vídeos sobre essa parte da teoria estão no canal, né? Então dá uma olhadinha lá, dá uma rever, né, esses conceitos, que com certeza tu vai relembrar eles, tá? Então aqui eu vou somente comentar essa lei zero da termodinâmica, né? Que seria então, se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, né? Então, se as condições que nós estamos vendo, deixa eu pegar minha canetinha aqui, hoje eu vou usar, acho que bastante o pointer, né? Então, olha só, se eu tenho dois corpos A e C que estão em equilíbrio térmico, né? Tem a mesma temperatura. Então, se o corpo A também está em equilíbrio com B, então, obviamente, a gente consegue, fundamentalmente, né, chegar à conclusão que C e B também estão em equilíbrio térmico, né? Possuem a mesma temperatura, certo? E se possuem a mesma temperatura, a transferência de energia aqui, através de calor, ela é igual a zero, como muito bem a gente lembra, certo? Então, conceituar equilíbrio térmico é fundamental na termodinâmica, né? Os conceitos de temperatura aparecem a partir disso. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, ok, né? Visto essa parte, nós podemos passar para o grosso da termodinâmica, que é o estudo da primeira e da segunda lei, tá? Ainda nessa aula vai faltar alguns aspectos que nós vamos continuar na semana que vem de forma síncrona, né? Vai ser através de uma aula ao vivo. Beleza, gente? Então, olha só. Nesse ponto aqui, que nós vamos começar a estudar, tá? Eu preciso mostrar, eu vou apenas mostrar, não vou demonstrar de onde que vem isso, né? Porque a gente teria que estudar a teoria cinética dos gases. E a teoria cinética dos gases, devido a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é um conteúdo que eu tive que deixar um pouco de lado, né? Para que o nosso conteúdo, o que é importante, né? O que realmente é fundamental na termodinâmica, a gente consiga tempo de descrever e comentar, e vocês fazerem exercícios e a gente avaliar, tá? Então, essa parte da teoria cinética dos gases, da onde vem esta equaçãozinha da energia interna de um gás? Então, vamos pensar o seguinte: nós temos um gás dentro de um sistema aqui, né?
As variáveis termodinâmicas nós já conhecemos, pressão, volume e temperatura. Se nós aumentarmos aqui, né, o volume, por exemplo, desse sistema, né, a gente pode concluir que a energia interna dele também aumentou. Por quê? Porque possivelmente, né, se eu aumentar o volume do meu sistema aqui, aumentar o volume do meu sistema numa transformação isobárica, por exemplo. O que é uma transformação isobárica? Uma transformação que corre a pressão constante, né? Dentro dessas condições, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, ao aumentar o meu volume do meu cilindro aqui, certo? Como vocês estão vendo com o meu pistãozinho ali, né? Com aquele êmbolo, né? Possivelmente nós estamos então aumentando a temperatura do meu sistema, certo? E aumentar a temperatura do sistema a partir dessa equação que nós estamos vendo aqui, ó, 3 meios de N, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T, temperatura, certo? Nós chegamos rapidamente à conclusão que o aumento, o incremento de temperatura, ele tem como consequência o aumento da energia interna. Então aquele U, eu vou ter que escrever agora, né, com a canetinha vermelha, já vou dizer para vocês que o nosso U, então, é a energia interna do meu sistema, né? Então isso aqui é energia interna do sistema, tá? Energia interna do sistema. Que o sistema é, que é esse sistema? É o nosso gás com êmbolo ali, né? Então a Judite chegou aqui para dar uma infernizadinha, para variar, né? Vocês já conhecem as figuras que nós temos aqui em casa, no caso, na disciplina de física, a Judite sempre presente. Então olha só, gente, voltando, né? Reconstruindo aqui. Eu tenho que a energia interna do meu sistema, né? Ela é dependente diretamente da temperatura, certo? E a primeira lei, o que ela vai falar? Se nós estamos falando de energia interna do sistema, a primeira lei ela vai falar diretamente sobre a conservação dessa energia interna. E como a gente muito bem sabe, na natureza a gente nunca pode criar energia ou a gente pode simplesmente perder essa energia, desaparecer no sistema, né? Essa energia ela é sempre transformada, né? E essas relações elas se tornam muito claras quando nós explicitamos a primeira lei da termodinâmica. Certo? Porque a primeira lei da termodinâmica ela vai falar em variação da energia interna de um sistema, né? O sistema, no caso, é o meu gás, como a gente está vendo aqui. E variação de energia interna, se vocês lembrarem, é um delta, né? Onde delta é a energia final menos a energia inicial do meu sistema. Certo? Então a variação de energia ela vai depender. Então, por exemplo, um corpo ele vai poder ganhar energia interna ou perder energia interna através de duas considerações. Apenas duas coisas vão fazer com que um gás ele perca energia ou ele ganhe energia. Que coisas são essas, né? Então são coisas que a gente já estudou. A variação da energia interna de um gás ela vai ser dependente do calor. Ou seja, se ele ganha calor, né, se é transferência de calor para ele, lembrando que calor é energia em trânsito. Então nós estamos falando em joules aqui, né? Então ó, a gente sabe muito bem que calor a gente trabalhou muito tempo em calorias, né? Mas agora quando chegar a termodinâmica vamos tentar manter o sistema internacional de medidas, ou seja, joules, né? Então os joules que esse gás recebeu vai culminar, né? E ele pode ter recebido de N formas, por exemplo, aumento de colocar um aumento de temperatura ali no meu sistema, né? Eu vou colocar calor através de uma vela, ou a combustão de alguma coisa, né? Como é muito comum acontecer em motores, né? Então esse incremento de calor no meu sistema ou a perda de calor do meu sistema, ela vai fazer a variação da minha energia interna do meu sistema, tá? E o que mais pode fazer eu perder ou ganhar energia interna, variar a energia interna do meu sistema? O famigerado trabalho. Né? Por isso que toda aquela introduçãozinha que a gente fez na aula passada sobre como calcular o trabalho, ela é muito importante para nós, né? Porque sabendo descrever o trabalho do meu sistema, né? Então eu vou poder descrever a primeira lei, né? Porque eu vou poder obter a variação da energia interna em termos do calor e do trabalho realizado, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, se eu realizar trabalho sobre o meu gás, né? Então vamos fazer uma pequena lembrança, né? Se alguém realiza trabalho sobre o gás, então trabalho sobre
o gás, né? Se vocês lembrarem, nessas condições a gente tinha trabalho, né? O trabalho do sistema ali era negativo. Perfeito? Então se eu tenho um trabalho negativo, alguém empurra o êmbolo, por exemplo, aqui eu exerço uma força aqui sobre o êmbolo, empurra ele para baixo, né? Eu estou exercendo um trabalho externo sobre o gás. Esse trabalho é negativo, certo? Se eu colocar aqui na minha equaçãozinha, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a energia interna do gás. Estou aumentando a energia interna dele, né? Se o trabalho é realizado pelo gás, né? Se vocês lembrarem, então eu vou ter aqui a condição que trabalho vai ser maior que zero. E nessas condições de trabalho maior que zero, é o gás empurrando o êmbolo, né? Ele está realizando trabalho. E se ele realiza trabalho, ele perde um pouco dessa energia interna, certo? Então a gente consegue compreender que esses sinais aqui, eles fazem sentido. Eles fazem sentido. Quando alguém empurra um êmbolo de um cilindro que contém um gás, aquele gás ele absorve energia interna, né? Ele aumenta a sua energia interna. Se esse gás ele empurra o êmbolo do cilindro, ele está realizando trabalho. E aí ele está perdendo a sua energia interna. O mesmo é fácil de observar pelo calor, né? Se eu aumento a temperatura do meu sistema, ou seja, se eu coloco uma fornalha aqui, ó, botar um liquinho aqui com calor, né? Estou injetando calor no meu sistema. Se eu estou injetando calor, o calor é positivo, né? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando a minha energia interna também, né? Então aqui, isso aqui significa ΔU maior que zero também, vai aumentar, né? Se o sistema aqui por acaso vai começar a perder calor, né? Se ele perde calor, então deixa eu escrever aqui para o lado, eu nem sei se eu estou escrevendo ali em cima do meu rosto, né? Depois eu vou ver. Se ele está perdendo calor, né? Ou seja, o calor é negativo, certo? O valor de calor é negativo, ele também está perdendo energia interna. Perfeito? A energia interna aqui também menor que zero. Tá? Beleza, galera? Então isso aqui é muito fácil de a gente compreender, desde que a gente tenha feito aquela basezinha muito bem alicerçada, né? Se tu não conseguiu compreender essas questões aqui, eu discuto isso aqui também na última aula sobre relações de trabalho. Certo? Beleza. Então, o que fala a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei fala sobre conservação de energia. Conservação. Um gás, ele vai ter a sua variação da energia interna apenas se ele absorver ou ceder calor, ou se ele receber ou realizar trabalho, né? Perfeito? Vamos lá, então. Seguindo. Essa é simples, né, gente? Muito simples. Vamos pegar alguns casos aqui. Casos que eu chamo de casos especiais, né? De transformações gasosas. E como é que fica a primeira lei da termodinâmica dentro dessas condições, dessas transformações gasosas? Vamos lembrar aqui, uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação que acontece a pressão constante, certo? Pressão constante. Neste caso aqui, se eu tenho um trabalho a pressão constante, né, a variação da energia interna ela vai continuar dependendo do calor e do trabalho realizado. Por quê? Eu tenho calor, porque eu posso variar a temperatura do meu sistema, e eu tenho trabalho, porque vocês vão lembrar da última aula que trabalho eu posso calcular numa isobárica como sendo P ΔV. Então o trabalho é também diferente de zero, né? Eu tenho esse trabalho sendo realizado numa transformação isobárica, né? E eu tenho aumento ou diminuição de temperatura, então logo todas essas grandezas físicas aqui elas são válidas, né? E então nós não temos uma mudança na cara da equação da minha primeira lei da termodinâmica. O mesmo não vai acontecer, pessoal, por uma transformação isotérmica. O que significa uma transformação isotérmica? Transformação isotérmica significa que eu tenho temperatura constante. E se vocês olharem para a equação nova que eu adicionei para vocês aqui, ó, que está no slide anterior, eu estou vendo que a energia interna ela depende de NR e T. Mas se esse cara aqui ele é constante, e se eu analisar o ΔU, que é o F menos o I, eu vou observar que tanto a energia final como a energia inicial elas vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque a energia ela depende apenas da temperatura, da constante dos gases e do número de mols. Se o meu gás está confinado no sistema, ele não perde a quantidade de partículas que ele tem, e aquele R é uma constante e a temperatura não varia, logo a energia interna dele não muda. Se a variação da energia interna nesse sistema isotérmico é igual a zero, como é que fica a cara da minha
da minha primeira lei da termodinâmica? É só a gente olhar ali, ó, a equação é aquela lá, né? Então a gente vai ter zero igual a Q menos W. Logo, a quantidade de calor que eu absorvo numa transformação isotérmica, ela é toda gasta na realização de trabalho, né? Então, numa transformação isotérmica, todo o calor que eu absorvo é utilizado para realizar trabalho. Ou todo o calor que eu cedo é utilizado para realizar trabalho, né? Efetuar trabalho. Então, nessas condições, nós temos que numa transformação isotérmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. Ou pelo gás ou sobre o gás. Perfeito, gente? Seguindo. O que acontece numa transformação isovolumétrica? Numa transformação isovolumétrica, nós temos o volume constante. Galera, se o volume não muda no meu sistema, a gente pode pensar aqui no êmbolo, tá? No sisteminha do cilindro com um êmbolo aqui, tá? Ó, aqui está o meu êmbolo, tentando desenhar. E o que acontece é que o volume não muda, né? O volume se mantém sempre constante nesse meu sistema. Perfeito? Se o volume não muda, se não há mudança de volume dentro do meu sistema, vocês vão lembrar que o trabalho realizado nessas condições aqui vai ser igual a zero. O meu gás ele não consegue empurrar um pistão, ele não consegue efetuar um deslocamento, ele não consegue exercer uma força de forma que efetue um deslocamento de forma a gastar essa energia. Então, se eu tenho volume constante, eu tenho por consequência trabalho constante. Então, toda a energia que esse gás ele pode receber ou perder, né? Quer dizer, todo o calor que ele vier a receber ou perder vai ser diretamente proporcional à sua variação da energia, certo? Porque agora meu trabalho é igual a zero, então não tem mais aquele termo do trabalho na equação da primeira lei da termodinâmica. Então, todo o calor que ele recebe significa que ele aumenta a energia interna dele. Se ele perde calor, ele está perdendo também a energia interna do que o constitui. Perfeito? Então, olha só. Nós estamos pegando ponto a ponto, né? E vocês estão vendo que são condições e conclusões muito óbvias, né? Que se a gente pensar um pouquinho aqui, a gente facilmente observa por que a equação está se modificando, né? E aí, se o exercício me disser que eu tenho uma transformação isovolumétrica e ele diz que meu gás recebeu 2.000 joules de energia, o que significa? Significa que ele aumentou em 2.000 joules também a sua energia interna. Perfeito, gente? Seguindo. Uma transformação adiabática. Na transformação adiabática, o que significa um sistema adiabático? Um sistema adiabático significa que ele não perde calor para o meio e nem recebe calor do meio. Ele é um sistema isolado e fechado onde não permite trocas de calor. Se não há permissões de troca de calor, meus queridos, significa que o calor nessa transformação adiabática ele é igual a zero. Ele não recebe nem perde calor. Logo, como é que fica a primeira lei da termodinâmica nessas condições? A primeira lei da termodinâmica significa que todo trabalho por ele realizado ou sobre ele realizado vai ser diretamente proporcional à variação da sua energia interna. Certo? Porque eu estou num sistema adiabático. Então, se ele empurrar dentro do sistema adiabático um gás empurrar um cilindro, a única coisa que vai acontecer ali é que ele vai perder sua energia. Certo? Ele vai perder sua energia. Se alguém empurra o cilindro para baixo, vai aumentar a sua energia. E isso não pode culminar em aumentos de calor, né? Em transmissão de calor com o meio externo. Perfeito? Certo. Então é isso aqui que nós temos, gente. Nós temos todas as transformações analisadas, tá? Que como a gente pode observar aqui. E falta apenas falar dessa transformação cíclica, né? O que é a transformação cíclica, gente? Na transformação cíclica, basicamente o que nós temos eu vou tentar desenhar aqui para ver se vocês lembram um diagrama P e V novamente, tá? Nós temos aqui V e P. E uma transformação cíclica é aquela transformação onde nós temos aqui dois pontos, certo? Isso aqui eu falo na última aula sobre ciclos termodinâmicos, né? Então eu tenho aqui um gás que transforma, ele sai do estado A, vai para o estado B e depois ele sai do estado B e volta para o estado A. Beleza? Então a gente observa que o estado inicial e o estado final dele é o mesmo. Ele sai dos pontos, olha só. Ele tem um valor de P0, ele tem um volume V0 e ele tem uma temperatura T0. Após um ciclo passou,
né? O que acontece? Ele tem um P final, um V final e uma temperatura final. Só que o P0, T0 e o V0 são iguais ao PF, ao VF ou TF. Ou seja, a variação, a energia que ele tinha no início do ciclo é igual à energia que ele tem no final do ciclo. Perfeito? Então a variação de energia dele nesse caso aqui também é igual a zero. O que vai culminar novamente em uma transformação cíclica, que a quantidade de calor ela é proporcional ao trabalho realizado. Certo? Então o calor que ele recebe dentro de uma transformação cíclica ele utiliza para executar trabalho. Perfeito? Considerando que nós temos um ciclinho aqui perfeitinho, onde ele começa e termina no mesmo ponto. Então essas são as condições para as transformações gasosas, né? E como é que fica a cara da primeira lei da termodinâmica para essas transformações. De posse dessas informações, vocês vão ver que a aplicação disso aqui é muito simples, né? É muito simples. Vamos começar fazendo esse exercício aqui, ó. Olha só, nós temos uma massa de gás que ocupa 4 litros num recipiente. Então nós temos uma massa de gás que ocupa um volume de 4 litros num recipiente que tem uma pressão de 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado, vocês vão bem lembrar, é 2 vezes 10 na 5 pascais, beleza? Se vocês lembrarem também, pascais e litros não se comunicam muito bem, né? Então a gente tem que estar atento aqui, porque nós temos algo em pascais e nós teríamos que ter um volume em metros cúbicos, perfeito? Após receber 5 kJ de calor, então olha só o calor recebido por esse querido aqui, 5 kJ de calor, seu volume passa, então nós tínhamos volume inicial aqui, né, e ele passa para um volume final de 10 litros. 10 litros. Mantida a pressão inicial. Opa, mantida a pressão inicial. Se ele mantém a pressão inicial, a pressão ela é constante, beleza? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a variação de energia interna desse gás. Qual é a variação de energia interna desse gás? Se vocês lembrarem, né, da isobárica, que isso aqui é uma transformação isobárica que o meu gás está realizando. Ele está perguntando como é que fica a variação da energia interna desse sistema, né? A gente vai lembrar que na transformação isobárica a equação da primeira lei não se modifica, né? Então nós continuamos calculando a variação da energia como sendo Q menos trabalho. Perfeito? Se eu tenho CQ igual a 5 kJ, eu preciso descobrir qual é o trabalho realizado. E o trabalho realizado numa isobárica a gente sabe muito bem calcular. Como é que é? É um P delta V. Perfeitinho, galera? Facinho, né? Qual é o cuidado que nós devemos ter aqui? Tá? E é o cuidado aquele que eu falo para vocês. As unidades físicas elas precisam se comunicar. O ΔV aqui, posso realizar o ΔV aqui anteriormente, né? É V final menos V inicial, todo mundo sabe disso. O ΔV, então, ele vai ser 10 litros final menos 4 litros. Ah, professor, mas tu não tem que passar para metros cúbicos, tá? Mas vamos fazer isso aqui rapidinho, porque a gente já sabe qual é o valor de ΔV, que é 6 litros. E aí eu posso passar apenas esses 6 litros para metros cúbicos. Se vocês lembrarem, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? E 1 decímetro cúbico é igual a 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, se eu tenho 6 litros e 1 decímetro cúbico vale 1 litro, eu sei que isso aqui é 6 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Perfeito? Já sabemos fazer essa transformação. Para quem não entendeu como foi feito na última aula ou na antepenúltima aula, eu falo sobre isso, dá uma voltada ali, né? E tenta compreender e entender essa partezinha. Assim. Mas isso aqui é a sua transformação de metros cúbicos, né? Entre outras coisas. Beleza, então, gente, qual é a variação de energia? Eu tenho 5 kJ de calor. 5 kJ, para quem não lembra, é equivalente a 5.000 joules, porque 1 kg é 1.000, né? A gente sabe disso. Então nós temos 5.000 menos o trabalho realizado, que é de 6 vezes 10 na menos 3. Qual foi a variação de energia realizada? É só fazer 5.000, pega a calculadora. 5.000 vezes 3, 6 expoente na menos 3. Então isso aqui é incríveis, 30 joules. 30 joules. Então essa é a variação interna de energia após esse processo de uma transformação isobárica. Isso aqui foi uma expansão, porque ele aumentou o seu volume, né?
E se ele aumentou o seu volume, é como se ele... A gente observando aqui a variação da energia interna, a gente chega logo... Opa, gente, volta. Por que eu multipliquei esse negócio aqui? Não estou entendendo nada. Né? Por que eu fiz uma multiplicação aqui? Ah, tá, entendi. Olha só, eu estava mexendo os pés pela mão. Trocando os pés pelas mãos. Eu não estou calculando aqui ainda a energia. Ó, esquece. Nem vou editar, tá? Nem vou editar para vocês observarem o quanto o professor pode ratear se ficar desligado. Ó, nós temos P delta V. O P vale 2 vezes 10 na 5. Vezes 10 na 5 vezes a variação de... Ó, eu tenho que primeiro calcular o trabalho. Depois eu vou... Isso aqui é uma subtração. Então a cabeça estava longe aqui. Ainda bem que eu olhei e consegui mudar. Ó, 6 vezes 10 na menos 3. Agora sim, vamos calcular o trabalho. Calculo o trabalho primeiro, 2 expoente na 5 vezes 6 expoente na menos 3. Isso aqui dá 1.200. Ah, agora sim, gente. 1.200 joules. Agora sim, ó, a variação de energia é uma subtração. Não tem nada a ver com o que eu fiz ali. É Q menos 1.200. Qual é a variação de energia? Então, ó, 5.000 menos 1.200. Todo mundo sabe quanto é que é isso aqui. Né? 3.800, professor, tô conferindo. Isso, 3.800 joules. 3.800 joules, ou a gente poderia escrever isso aqui como 3,8 kJ, né? Sabendo que 1.000 é 1 quilo, então se eu tenho 3.800, eu tenho 3,8 kJ. Prestem atenção, vocês viram aqui que é facinho da gente às vezes se perder, né? A cabeça vai um pouquinho mais longe, a gente já começa a se perder. Eu me perdi porque eu já estava pensando nessa próxima questão aqui. Olha só, que questão maravilhosa, né? Aqui nós temos uma linha, tá? Nós temos um ciclo de A para B, de B para D, ou de A para C, de C para D. Nem é um ciclo, né? São duas opções de variação de gases aqui, ó, seguindo uma isovolumétrica ou uma isobárica partindo depois para uma isovolumétrica, tá? E aí diz o seguinte nesse exercício, né? A gente tem que estar atentos aos dados que são fornecidos pra gente. Olha só, já está tudo em Pascal. Então olha só, está tudo em Pascal e metro cúbico. Não precisa transformar nada, tá tudo lindo, né? Tudo lindo. Aí diz assim, o diagrama P e V da figura mostra uma série de processos termodinâmicos. No processo AB, então ó, de A para B, eu tenho que 150 joules de energia são transferidos para o sistema. Então eu estou dando 150 joules de energia para o sistema. E no processo B e D, no processo B para D, aqui, ó, aqui em cima, tá? Daqui para cá, tá? De B para D, não sei se vocês estão enxergando bem aí. Eu ofereço 600 joules de energia, beleza? Galera, ele quer saber primeiro a variação interna de energia, né? A variação da energia interna no processo de A para B. De A para B, se vocês observarem, né, que transformação nós temos? Nós temos uma isovolumétrica. Por que o professor sabe que é uma isovolumétrica? Olha lá quem é a grandeza física que não está mudando. De A para B, o volume não muda. O volume é de 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos e quando ele chega em B, ele mantém esse volume, né? Então aqui nós temos isovolumétrica V constante. Nessas condições aí vocês vão lá para o meu resuminho, né? Numa transformação isovolumétrica, a variação de energia interna é igual ao calor, certo? Então a variação de energia interna aqui é igual ao calor. E se eu recebi 150 joules de calor, qual é a variação de energia interna? Essa é igual ao calor. A variação de energia interna, então ela vai ser igual a 150 joules também. Então a variação de energia dentro desse processo é 150 joules. E aí ele pergunta no processo de A para B, de A para B para D, né? Na letra B. Então ele quer saber qual é a variação ΔU de A para B para D, né? A gente já sabe que de A para B foram gastos 150 joules de energia. E de B para D a gente vai ter que analisar. Porque de B para D, a gente tem que são fornecidos 600 joules de calor, mas aqui é uma transformação isobárica. E na transformação isobárica, a gente sabe muito bem que são fornecidos, a gente tem
trabalho sendo realizado. E se temos trabalho sendo realizado, a variação de energia é igual a Q menos W. Perfeito? Então eu preciso saber qual é o valor de W para poder resolver aqui. Perfeito, galerinha? Então, qual vai ser aqui o trabalho realizado? O trabalho realizado vai ser então P delta V. Se vocês lembrarem, então eu posso pegar P e multiplicar pela variação de volume e eu tenho meu trabalho. O P de B para D é 8 vezes 10 na 4. 8 vezes 10 na 4. A variação de energia vai ser final, que é 5 vezes 10 na menos 3. Ó, 5 vezes 10 na menos 3 e 2 vezes 10 na menos 3. Então nós temos 5 vezes 10 na menos 3 menos 2 vezes 10 na menos 3. Eu vou passar aqui para cima, vou fazer aqui em cima, tá? O resto da B, eu vou botar aqui B. O trabalho então vai ser 8 vezes 10 na 4, vou fazer mais uma linha aqui para ficar bem claro para vocês. Que multiplica aquela subtração ali, o valor daquela subtração. 5 expoente na menos 3, menos 2 expoente na menos 3. Isso aqui dá 3 vezes 10 na menos 3. É óbvio. 3 vezes 10 na menos 3, bases iguais, só subtrai, né? Então o trabalho realizado vai ser isso aqui vezes 8 expoente na 4. Então isso aqui é 240 joules. 240 joules. E galera, aqui eu tô tendo uma expansão, né? Uma expansão volumétrica. Então na expansão volumétrica é como se o gás estivesse executando, né, o trabalho. Se ele está executando, então esse trabalho é positivo. Ele se mantém positivo nesse caso. Então tudo certo. Então qual é a variação de energia? A variação de energia vai ser 600 joules menos os 240 joules que eu estou gastando. Então qual é a variação de energia de B para D? De B para D vai ser o que? 600 menos 240, 360 joules. Mas a variação de A, B e D, como ele quer saber, eu tive uma variação de energia aqui de 150 joules, né, positiva, e aqui eu tive de 360 joules, então é só fazer 150 joules mais 360, que eu vou ter a minha variação total, mais 150, então aqui eu tenho 510 joules de energia de variação interna, tá? De variação interna. Beleza? Bom, pessoal, só voltando aqui, ó, para fazer a letra C, né, que faltou ali, eu dei uma apagada aqui na tela, é por isso que eu tive que pausar um pouquinho, né, para não ficar tudo as coisas em cima da outra, né? Então olha só, a gente observou que a variação de energia interna no primeira situação, né, de A, B para D, ela é 510 joules. Como não, isso é uma das questões da termodinâmica, né? A variação de energia interna, se eu saio de um ponto e vou para outro ponto, independente do caminho que eu faça, a variação de energia interna ela tem que ser sempre a mesma, certo? Então, se a variação de energia de A, B para D é 510 joules, se eu tomo outro caminho A, C, D, a variação de energia tem que ser absolutamente igual. A, C e D também vai ser 510 joules de energia. Perfeito? Então, para a gente poder ter alguma coisinha, alguma análise aqui para fazer nessa letra C, eu vou observar qual é a quantidade de calor absorvida pelo sistema, né? Para ele fazer, vamos supor assim, onde é que nós temos trabalho sendo realizado? Nós temos trabalho sendo realizado apenas de A para C. Aqui nós temos trabalho diferente de zero. De C para D, o trabalho é igual a zero. Então, dentro desse processo aqui de A, C e D, a gente pode ver qual é a quantidade de calor que ele absorveu para fazer esse mesmo processo, né? A gente pode fazer esse mesmo processo. Então, se eu sei que ΔU é igual a Q menos W, a gente calculando aqui a variação de energia que nós temos dentro de A para C, eu consigo saber qual foi a quantidade de calor envolvida em todo o processo de A, C e D, já que o trabalho é igual a zero e de C para D. Perfeito? E eu sei que a variação de energia interna é igual, porque não depende do caminho. Então olha só, galera. Para fazer isso, eu preciso então só calcular ali, né, de A para C, o trabalho realizado, que vai ser P delta V, novamente, né? Então o trabalho vai ser o 3 vezes 10 na 4, que a gente está observando ali, que multiplica o volume final menos o volume inicial, 5 vezes 10 na menos 3, menos 2 vezes 10 na menos 3. Então o trabalho realizado dentro daquele processo é 3 vezes 10 na 4, que multiplica a
3 vezes 10 na menos 3. Isso aqui dá um valor incrível, né? Fazendo de cabeça aqui, olha só, 90 joules. 90 joules, né? Pode fazer na calculadora, vai dar esse resultado. Então a gente observa que foram realizados, para sair de A, C, D, eu preciso de 90 joules de trabalho foram realizados. Qual a quantidade de calor absorvida, então, para ter essa mesma variação de energia? Vai ser Q menos W. Se eu sei que aqui nós temos 510, aqui eu quero saber Q e aqui eu quero saber 90, né? Então qual é a quantidade de calor envolvida? 510 mais 90. Isso aqui vai ser um valor incrível de 600 joules de energia envolvidas, absorvidas para ele fazer o caminho A, C e D. Já que a variação da energia interna, se eu sair de um ponto e vou para o outro, independente do caminho que eu tomar, tem que ser igual. Beleza, galera? Seguindo. Agora nós vamos chegar numa parte bacana, né? A parte que agora a gente vai começar a falar sobre motores, né? Rendimento de motores, como é que a termodinâmica descreve motores térmicos, né? Que é basicamente o fundo de cena que nós estamos tratando aqui quando nós vamos entrar na segunda lei da termodinâmica. Lembrando que fala a primeira lei da termodinâmica, fala em conservação de energia. A segunda lei da termodinâmica vai falar em eficiência, rendimento, né, de um motor térmico. Perfeito. Para isso a gente precisa dar uma olhadinha ainda em alguns tipos de processos. Nós temos alguns processos dentro da termodinâmica que nós chamamos de reversíveis e processos irreversíveis. Processos reversíveis, né? Eu vou começar falando aqui sobre um processo irreversível. Eu acho que fica mais fácil a gente entender. Vou imaginar uma pedra que se desprende de uma certa altura, né? De uma certa altura. E a energia lá em cima dessa pedra, ela era igual a mgh. Né? Isso aqui a gente sabe lá do primeiro ano do ensino médio. Isso aqui significa que ela tem uma energia potencial gravitacional que é igual, é proporcional à altura que ela está, proporcional também à gravidade, proporcional ao valor da sua massa. Perfeito? Então, E igual a mgh. Se essa pedra se desprende e cai, o que acontece? A gente tem transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Perfeito? E quando essa pedra bate no chão, ela perde toda essa energia cinética, que ora ela estava transformando aqui, ó, energia cinética, porque ela começa a ter velocidade. E quando ela bate no chão, ela perde toda essa energia, ela não perde, né? A gente sabe que a gente nunca perde energia, ela transforma essa energia em energia vibracional, efeitos sonoros, etc. e energia térmica, certo? Então a vibração pode ser a vibração da energia térmica, da vibração das partículas aqui quando ela colide com o solo, ou também através de som, né? Ondas sonoras. Beleza, galera. Por que isso aqui seria um processo irreversível? Por quê? Naturalmente, essa pedra ela nunca voltaria à sua posição inicial. Ela jamais voltaria, né, automaticamente, né, magicamente a estaca zero. O que seria a estaca zero? A estaca zero seria a posição onde ela voltaria a estar sob uma determinada altura com a mesma energia. Se a pedra conseguisse voltar o seu processo inicial com sua energia inicial, né, a sua altura inicial, eu poderia dizer que esse processo de queda de pedra seria reversível. Mas como a gente sabe que isso é impossível, que após a pedra cair, ela vai transformar a sua energia ao final da queda, né, em energia térmica, energia sonora, né, energia do som, basicamente a gente pode dizer que esse processo é irreversível, ele nunca voltará a ser mais como era. Perfeito? A menos que um agente externo atue. Aí esse agente externo vai pegar a pedrinha, vai levantar ela e adicionar novamente a energia do seu corpo em energia potencial gravitacional para a pedra. Perfeito? Mas naturalmente isso não acontece. E se não acontece naturalmente, a gente pode dizer que esse processo de queda de pedra é um processo irreversível. E as coisas no mundo real, eu diria que 99% delas são irreversíveis. Aí depois a gente vai falar sobre uns aspectos sobre a entropia, né? E então eu não vou confundir a cabeça de vocês mais ainda, mas eu poderia dizer que a entropia do universo ela sempre aumenta. O grau de desordem das coisas ele sempre aumenta, ele nunca diminui, né? Esse é um dos princípios da termodinâmica. Perfeito? Então a gente pode afirmar que a maioria dos processos que nós temos como processo que envolvem sistemas termodinâmicos são processos irreversíveis. Para eu ter um processo reversível, eu teria que ter um processo extremamente
cuidadoso, que é feito pontualmente, né? Onde a variação de energia interna ela é muito bem definida, muito bem delimitada e controlada. Perfeito? Por isso que eu falo que 99% dos casos são processos reversíveis. Sabendo disso, que a maioria dos processos são irreversíveis, né? Então o grau de desordem vai sempre aumentar das coisas. A gente pode então falar sobre processos que são irreversíveis, né? E que operam em ciclos, como por exemplo de uma máquina térmica, né? Uma máquina térmica é uma máquina que essencialmente é como funcionam todos os sistemas que realizam trabalho para girar alguma coisa ou para produzir energia transformar em outros tipos de energia, né? Como por exemplo energia elétrica, né? Como por exemplo aqui no caso dessa usina aqui que nós estamos analisando, né? Que eu botei a figurinha aqui, que seria uma usina termoelétrica, por exemplo, né? Então eu estou aqui queimando um combustível, né? Um combustível fóssil, por exemplo, né? Esse combustível está aquecendo essa caldeira onde tem água. Perfeito. Hoje nós temos água, então nós estamos aqui adicionando calor para o meu sistema. A água então começa a evaporar. Perfeito, que entra nessa tubulação e devido à pressão interna desse gás que está ali dentro dessa caldeira, faz girar as hélices dessa turbina. Ao girar as hélices dessa turbina, né, nós giramos aqui as pás de um motor, né, de um gerador, e esse gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica, que será um processo que a gente vai entender lá no terceiro ano, quando a gente for estudar eletromagnetismo. Então eu vou parar o meu processo aqui de análise aqui, quando gira as turbinas. Beleza? A outra parte ali, a transformação da energia cinética de rotação em energia elétrica, a gente deixa para o terceiro ano, mas a gente sabe que há um processo de transformação de energia ali, tá? Energia mecânica em energia elétrica. E aqui nós temos um processo de transformação de energia térmica em energia mecânica, realização de trabalho, né? Que a gente define lá pela primeira lei da termodinâmica, né? Variação de energia é igual a calor menos trabalho. Beleza? Ok. Pessoal, o que acontece depois aqui é que esse sistema aqui é um sistema fechado, né? Então a parte do gás, do vapor de água que girou as turbinas, né? E ao girar as turbinas ele está perdendo energia, esse gás está perdendo sua energia interna, parte dessa energia interna está sendo utilizada para realizar trabalho. Ele é esfriado, ele cai aqui num tanque de água, né? E é reciclado novamente para o tanque quente. O que fica muito claro aqui para nós? Que para eu ter uma máquina térmica, certo? E isso vai acontecer em qualquer tipo de motor que usa combustão, né? É que nós precisamos sempre de duas fontes de calor. Uma fonte de calor que nós chamaremos de fonte quente, tá? Então esse aqui eu vou botar aqui não vou botar Q, vou botar fonte, F de fonte e Q de quente. E nós temos uma fonte fria. E nós temos um local onde nós realizamos o trabalho, certo? Lembrando que o trabalho ele pode vir com o símbolo de W ou vir com o símbolo de tal, como vocês estão vendo aqui na figurinha, aqui no esquemático nós temos o tal e significa trabalho. Então, para fazer funcionar essa máquina, né, o que nós temos? Nós temos que para conservar aqui o trabalho realizado, ele vai depender da quantidade de calor que eu recebo na fonte quente e da quantidade de calor que eu forneço para a fonte fria. A quantidade de calor que eu despejo lá na fonte fria com relação ao calor que eu recebo na fonte quente vai ser igual ao meu trabalho realizado. Beleza? Então, matematicamente, eu posso dizer que o meu trabalho ele vai ser igual a quantidade de calor que eu recebo na fonte quente menos o trabalho, vou botar aqui em módulo, que eu cedo para a fonte fria. Beleza? Então a subtração das quantidades de calor que nós temos na fonte quente e da fonte fria é igual ao trabalho realizado. O que nós nunca teremos, e isso quebraria de vez a segunda lei da termodinâmica, todo o calor que eu absorvi lá na fonte quente, toda a energia que eu adquiri lá na fonte quente, toda ela fosse convertida em trabalho realizado. Em um sistema real, nós nunca teremos isso.
nós sempre teremos que a energia ela é dissipada de alguma outra forma. A gente vai acabar perdendo parte dessa energia através de calor para o que nós chamaremos de fonte fria. Ou em outras palavras, a gente tem duas conceituações aqui para a nossa segunda lei da termodinâmica, tá? Vamos ver se vocês conseguem me entender com as palavras mais bonitas e rebuscadas que nós temos aqui. A transformação de calor em trabalho por um processo cíclico, então nós estamos falando de um processo irreversível e cíclico, né? Porque aquilo ali, o calor, a água que sai de um cano da fonte quente, ela vai retornar, né? Ela vai acabar retornando. Um processo cíclico, e isso vai acabar acontecendo diversas vezes, né? Dentro dos processos termodinâmicos. Exige a presença de duas fontes térmicas mantidas a temperaturas diferentes entre si. Opa, beleza, então nós temos para termos um motor térmico, nós precisamos de ter duas fontes térmicas, beleza? Uma fonte quente e uma fonte fria. O calor é fornecido pela fonte de temperatura mais alta, beleza? E parte dele é transferido à fonte mantida a temperatura mais baixa. O trabalho realizado equivale à diferença de calor entre as duas fontes. Beleza, isso aqui é o que eu já escrevi, que Q1 menos Q, eu vou botar Q da fonte fria e Q da fonte quente, tá? Ou Q1 menos Q2. Mas com os índices ali fica mais fácil da gente entender que o Q de Q é o calor que vem da fonte quente. Fonte quente. E o Q de F é o calor que vem da fonte fria. Perfeito? Beleza, então isso aqui a gente já tinha escutado. Aí vem o grande pulo. O grande parênteses que delimita o funcionamento de qualquer máquina térmica, né? E inclusive impede que existam máquinas perpétuas, né? Motores perpétuos, motores que funcionam infinitamente, motor infinito, né? Que a galera gosta de mostrar na internet, e aquilo lá é tudo sempre fake, gente, porque se tu conseguir um motor infinito, né, tu possivelmente está quebrando a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica também diz que nenhuma máquina térmica que opere em ciclos é capaz de transformar integralmente o calor em trabalho. Ele é incapaz de ter aquele motor perfeito. A gente não pode ter um motor perfeito, porque a segunda lei da termodinâmica impede isso. Eu não consigo transformar todo o meu calor em trabalho, né? Então eu não consigo nunca ter essa letra grega que eu vou chamar de rendimento. Eu não consigo ter rendimento igual a 100%. Jamais isso vai acontecer, tá? É impossível. O rendimento é sempre diferente de 100%. Ele é sempre menor que isso, tá? Por quê? Porque a relação do rendimento, ela é com relação ao trabalho realizado. Então lembrando que W por definição é igual a tal, que é trabalho, né? Isso aqui é trabalho, vamos lembrar. E por isso o trabalho o trabalho realizado em função da quantidade de calor que é absorvido, isso aqui nunca vai ser 100%, porque isso aqui só aconteceria se Q1 fosse igual ao trabalho. Só nessas condições eu teria trabalho igual a 100%. Mas isso a segunda lei da termodinâmica me impede. Então por isso que o rendimento, o N, ele vai ser sempre maior que zero, porque se eu tenho uma máquina térmica que opera em ciclos, eu vou ter sempre um rendimento maior que zero, né? Alguma coisa ele vai fazer funcionar, alguma coisa ele vai fazer girar, né? Por mais lento que seja. E esse rendimento aqui ele tem que ser sempre menor que 1. Porque 1 é igual a 100%, né? Como vocês bem sabem. Por quê? Porque se eu tiver igual a 1, eu terei uma quebra da segunda lei da termodinâmica. Eu estou transformando todo o calor em trabalho. A gente pode trabalhar um pouquinho melhor nessa equaçãozinha aqui, gente, dizendo aqui, ó, o que é trabalho? Trabalho é Q1 menos módulo de Q2 sobre Q1, né? Matematicamente eu posso escrever isso aqui também como sendo Q1 sobre Q1 menos módulo de Q2 sobre Q1. Beleza? Q1 sobre Q1, todo mundo sabe que é como se eu estivesse dividindo 5 por 5, isso aqui é igual a 1, então uma outra forma de escrever o rendimento é 1 menos módulo de Q2 sobre Q1. Perfeito? Então isso aqui seria uma outra equação alternativa, só em termos dos calores, para calcular o nosso rendimento de uma máquina térmica, tá?
Só para vocês terem uma ideia também, aqui nós temos mais alguns detalhes, né? E esse aqui é o esqueminha tático, olha só, então nós temos a fonte de calor, o calor recebido, né, pelo sistema. O sistema vai lá e realiza um trabalho e ele cede parte do calor para uma fonte fria. Então tem que ter sempre essas duas fontes, fonte quente e fonte fria dentro do meu sistema. Para vocês terem uma ideia de como é o mundo real, e como o mundo real é muitas vezes injusto, onde eu muitas vezes invisto uma grande quantidade de energia e eu realizo um trabalho quase nada, né? O rendimento da minha máquina é horrível. Olha só. Uma turbina a vapor simples da locomotiva Maria Fumaça. Qual é o rendimento dela? 6 a 8%. Significa que se eu gasto 100 joules de energia, de calor, para uma turbina, eu vou lá e forneço lá eu queimo, né, e forneço 100 joules de energia lá para minha fonte quente, né, para o meu sistema. Apenas 6 joules são utilizados para realizar trabalho. 6 joules de energia são utilizados para fazer girar o meu sistema, a minha locomotiva. Rendimento extremamente baixo. Então essa máquina aqui, ó, ela consome muita energia e ela libera muita energia também, tá? Para a fonte fria, que seria o ambiente, no caso. O navio a vapor melhora 2%. Baixíssimo também. Usina termoelétrica a carvão ou a óleo. Olha só que incrível, hein? 20%. A cada 100 joules, 20 joules a gente utiliza para girar a turbininha lá. Coisa linda, né? Motor a gasolina, o motor do carro, né? Que vocês têm contato aí mais no dia a dia de vocês, o carro do pai de vocês, da mãe de vocês, né? 22 a 30%. Carro mais econômico aqui, ó, 30% de rendimento. Ou seja, 100 joules de energia, 30 joules ele usa para fazer girar as rodas. Para onde que vão os outros 70%? Calor dissipado no ar, né? Então olha só. Motor a diesel, ó, rendimento um pouquinho melhor aí, gente, ó. 30 a 40%, quase nada. E uma usina termoelétrica a gás, 40% de rendimento, né? Vocês estão vendo aqui que os rendimentos das máquinas térmicas são geralmente muito baixos mesmo, né? Porque a gente tem muita perda de energia para o ambiente, considerando que o nosso ambiente é a fonte fria, é onde eu estou jogando o resto da minha energia, certo, gente? Perfeito. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona o mundo real, né? Um outro tipo de máquina térmica que nós temos, tá? Que funciona de maneira contrária a um motor, tá? Uma máquina térmica que pega calor pega calor de uma fonte quente e joga na fonte fria, seria um refrigerador, né? Onde o refrigerador faz basicamente o seguinte, né? Ele pega a energia que advém da fonte fria, certo? Pega a energia que vem da fonte fria com o compressor realiza trabalho sobre o gás, né? Agora não é o gás que está realizando trabalho, é o compressor que realiza trabalho sobre o gás. E aí ele vai pegar e vai dissipar parte dessa energia aqui para a fonte quente. Então olha só, gente, como é que faz esse negócio aqui, basicamente, tá? Nós temos aqui um sisteminha, olha só, o compressor está aqui embaixo, né? Nós temos o condensador, nós temos o capilar, etc, né? Então o compressor ele vai lá e comprime esse gás. Esse gás ele se torna líquido. Nós temos um gás refrigerante aqui, né? Um gás que é utilizado em refrigeradores, etc. O compressor vai lá e comprime esse gás. Esse gás se torna líquido. E aí, ao se tornar líquido, ele passa por esse condensador, onde ele perde calor, né? Ele vai deixando calor ali. Por isso que o condensador é sempre quente, tá? E dentro, então, ele está jogando aqui jogando para o ambiente, né? Fonte quente. E aí, esse gás aqui, após liberar calor, ele vai estar como? Gelado, certo? Ao chegar aqui em cima, então, ele vai estar muito gelado. Em contato aqui com o sistema que está aqui no congelador, ele acaba aquecendo novamente. Ele se torna um gás novamente. E ao se tornar um gás, o ciclo volta lá para o compressor e o ciclo se repete, né? Ele vai lá, comprime o gás se torna um líquido, né? Que perde energia aqui no condensador. Perdendo energia, ele fica gelado, né? Se torna mais frio. Chega lá no evaporador, ele novamente se torna um gás, aquece e volta, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o refrigerador, ele é um motor térmico, máquina térmica que funciona ao contrário.
Até pelas setinhas vocês conseguem observar, né? Ele funciona ao contrário. Então, basicamente, nós vamos considerar agora o calor da fonte fria sobre o trabalho realizado para calcular a eficiência do refrigerador, né? Como vocês estão vendo aqui. E isso aqui também é obtido em termos de porcentagem, né, gente? Como vocês observaram lá em relação ao rendimento. Então, o que muda para o refrigerador é que é um sistema que funciona ao contrário, onde nós não calcularemos o rendimento, mas nós calcularemos a eficiência. Eficiência do refrigerador. Beleza? Onde vai ser Q2, que é a fonte fria, sobre o trabalho realizado. E isso aqui vai dar um valor 0, alguma coisa que a gente precisa geralmente transformar em porcentagem para a gente ter uma estimativa de como é a eficiência desse refrigerador, se é boa ou se é ruim, né? Obviamente que a gente sabe, né, que se essa relação aqui for maior, a eficiência também ela tem que ser maior que 0 e menor que 1, perfeito? Senão quebramos a segunda lei da termodinâmica, tá? Então isso aqui tem que continuar sendo respeitado, mas é um valor que vai dar entre um valor 0 e 1, sempre, perfeito? Seguimos agora, nós vamos fazer alguns exercícios, pessoal, tá? Vamos fazer alguns exercícios. Eu espero que vocês estejam aí ainda assistindo essa aula, né? Porque agora é a parte que nós vamos tentar resolver aqui 3 exercícios simples. Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho aí para vocês, para a gente dar esse fim a essa aula aqui, que eu acho que já está durando bastante. As máquinas térmicas funcionam em ciclos, beleza. Em cada ciclo elas absorvem calor de uma fonte quente, produzem trabalho e cedem calor a uma fonte fria. Considere uma máquina térmica que efetua 5 ciclos por segundo. Beleza. Em cada ciclo, ela recebe 300 joules de uma fonte quente e rejeita 180 joules para uma fonte fria. Determine o trabalho realizado em cada ciclo. Beleza, galera. Então, para calcular o trabalho, nós sabemos que é Q1, Q da fonte quente, menos Q2, que é o Q da fonte fria, em módulo. Perfeito? Então, o Q da fonte, eu ponho em módulo para não ficar um sinal negativo aqui, ó, porque a gente sabe que quando a gente rejeita calor, o sistema rejeita calor é um calor negativo. Então, quando eu coloco em módulo, aquele calor negativo já fica positivo, né, na sua essência, e aí fica sempre uma subtração, que é o que a gente espera. Se não ficar uma subtração ali, a gente vai ter um trabalho maior do que o calor que foi recebido, né, que é impossível na termodinâmica. Então, o calor da fonte quente é 300, ele rejeita 180 para a fonte fria. Então o trabalho realizado foi 300 menos 180, 120 joules. 120 joules, então cadê minha caneta? Está aqui, 120 joules. Na letra B, ele quer saber qual é o rendimento. Galera, rendimento aqui, ó, eu posso calcular como sendo trabalho sobre o W, né? Às vezes eu escrevo, depende, espero que vocês acostumem que tanto o tal como o W é trabalho, tá, gente? Sobre Q1, perfeito? Então meu rendimento vai ser igual a 120 sobre 300. 120 sobre 300, isso aqui é 0,4. Opa, que beleza, hein? 0,4. Isso significa, pessoal, que o rendimento é de 40%, né? 0,4 é 40%. Como se tu não sabe isso, 1 é igual a 100, 0,4 é igual a x. Vê quanto é que dá isso aí, fazendo uma regrinha de 3. Na letra C, a sua potência. O que é potência, pessoal? Potência é trabalho por tempo. Ele diz no exercício que ele realiza 5 ciclos por segundo. Então, num tempo de 1 segundo, ele realiza 5 ciclos. E a cada ciclo, o trabalho é de 120 joules. Então, quanto de energia ele consome por segundo? Se ele faz 5 ciclos e cada ciclo é 120 joules, em 5 ciclos ele vai ter 5 vezes 120. Isso aqui é igual a 600 joules. Então, a potência vai ser 600 por 1 segundo. Isso aqui vai dar 600 watts de potência. Então, minha máquina térmica faz 600 watts de potência, como vocês estão observando aqui, e finalizamos o nosso exercício. Pessoal, aqui, outro exercício, tá? Esse aqui é o exercício, só para vocês terem uma ideia, caiu na prova do ano passado, prova de 2019 da turma do terceiro ano de vocês. Um Uno milho 1.0, famoso Uno de firma, consegue chegar a velocidades ultrassônicas, todo mundo sabe disso, né? Mesmo com uma potência de 72 CV, então a potência dele, olha só, é de 72 cavalos de vapor. Sabendo
a combustão da gasolina no automóvel fornece um calor de 18,2 megajoules de energia. Então a combustão fornece um calor, o calor da fonte quente é de 18,2 megajoules. Isso aqui significa 18,2 vezes 10 nas 6 joules. Pergunto o rendimento do nosso dito cujo aqui. Qual é o rendimento dele? Galera, na letra A, então, eu quero saber esse cara aqui. Para saber esse cara aqui, eu tenho duas formas, né? Ou eu descubro o trabalho, ou eu descubro ou considero o calor da fonte fria, né? Que aí com o calor da fonte quente, o calor da fonte fria, eu obtenho rendimento. Mas a única coisa que eu tenho é a potência. E potência é trabalho por tempo. Se eu transformar a potência em watts, eu sei que eu tenho joule por segundo. Então, como eu já coloco aqui, o interessante é eu transformar essa potência em cavalo-vapor em watts, porque eu sei quantos joules por segundo eu estou utilizando, e a partir desses joules por segundo, né, e sabendo que a combustão aqui oferece por segundo também, né, considerando que nós estamos oferecendo por segundo 18,2 megajoules, eu consigo supor o rendimento do meu automóvel. Beleza? Então vamos tentar aqui, ó. Olha só, sigamos bons. A potência é 72 CV. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 72 CV está para 53,5 kW. E aqui é X e aqui é... Opa, aqui é um CV, desculpa, gente. Desculpa. Um CV é 53,5 kW. Então 72 CV vai ser quanto X? Isso aqui é só multiplicar, né? Ó, multiplica em cruz ali. Nós temos 72 vezes 53,5 kW. Isso aqui dá 3.852 kW. 3.852 kW. Galera, se a gente considerar que o tempo que ele faz isso aqui é 1 segundo, o trabalho realizado vai ser proporcional a essa potência, ou seja, 3.852 kJ. Beleza? Se eu considero que ele está executando essa potência por segundo. Perfeito? Essa é a única maneira que eu tenho para resolver esse exercício. Beleza, então se eu tenho que o trabalho é isso aqui, né? O trabalho é o W, né? 3.852 kJ. Eu posso aqui fazer um esqueminha, porque o calor da fonte quente é megajoules, né? Tá em megajoules. Então eu posso transformar isso aqui para mega. Como é que eu transformo para mega? É só eu andar 3 casas para a esquerda, né? Quilo é 10 na 3, eu ando mais 3 casas, eu ando mais 10 na 3, eu fico com 10 na 6, e aí eu fico com 3,85 megajoules também. E aí, minha galerinha, eu posso calcular o rendimento, porque o rendimento é trabalho sobre calor da fonte quente. E isso aqui então vai ser 3,85 mega sobre 18,2 mega, né? Mega sobre mega, isso aqui se cancela, então na letra A aqui, eu já vou botar aqui em cima, vai ser 3,85 divididos por 18,2, isso aqui dá 0,21. 0,21, ou seja, o rendimento do meu ninho de firma é 21%. Ou seja, 21% da energia que ele obtém na queima da gasolina, ele utiliza 21% para girar as rodinhas dele. Beleza? Essa é a ideia. Na letra B, qual é a quantidade de calor liberada para a fonte fria? Bom, meu povo, se eu já descobri qual é o trabalho realizado, e o trabalho é Q1 menos módulo de Q2, logo eu sei que a quantidade de calor liberada para o meu sistema, eu posso inverter esse cara aqui, ó, passar esse cara para cá e trazer o trabalho para cá, né? Então eu vou ficar aqui, ó, com Q2, eu vou escrever aqui sem módulo, né? Que o Q2 passa para o outro lado e fica positivo. Então a gente vai ter Q1 menos o trabalho estava positivo para o outro lado, fica negativo agora, né? Então qual é a quantidade de calor liberado para o meio? Eu tenho 18,2 megajoules e eu executo um trabalho de 3,85 megajoules. Qual é a energia jogada para o ambiente? Então vai ser
18,2 menos 3,85. Isso aqui dá 14,35 megajoules de energia. Eu perco 14,35 dos 18 produzidos. Beleza? Isso fornece um rendimento de 21%. Pessoal, a aula de hoje é isso. Ela é bem complexa, vocês viram muitos conceitos envolvidos. Mas a gente precisa entender isso aqui e a gente precisa exercitar. Tem exercícios aqui simples, mas vocês já vão ver que com relação à aula anterior, os exercícios da aula de hoje já ficou mais complexo. Então nós temos esses dois exercícios aqui que são sobre a primeira lei da termodinâmica, onde possivelmente vocês vão ter que utilizar as condições de transformações gasosas aqui também, e o exercício 3 e 4 que são sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Beleza? Eu estou vendo agora, né, e eu não tinha percebido isso quando eu estava construindo os exercícios, mas eu vou arrumar isso, tá? Eu vou colocar um outro exercício lá no sistema, um exercício para substituir esse 3, porque esse 3 vocês não têm condições de fazer ainda. Eu percebi agora que vocês não têm condições de fazer, porque ele fala sobre ciclo de Carnot, e esse ciclo de Carnot a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, vocês desconsiderem esse exercício 3 que tem aqui na videoaula, mas lá no SIGA A vai ter um outro exercício 3 que vai ser possível que vocês façam. O exercício 4 sim, o exercício 4 vocês podem fazer, ele é bem complexo, vocês vão ter que parar, pensar um pouquinho aqui, tá? Mas eu dou as dicas ali e dá pra fazer, beleza? Tranquilo? É isso, espero que vocês tenham chegado até aqui e tenham aproveitado essa aula da melhor forma, certo, gente? Semana que vem nos vemos ao vivo, né? Onde vocês podem também tirar dúvidas, ou podem ao longo dessa semana também entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para fazer esses exercícios ou alguma dúvida com relação à aula. É isso, até uma próxima, tchau para vocês.